Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber o Gabriel Marques, um dos fundadores da Solomon Tech. Tudo bom, Gabriel? E aí, Ed, tudo bem? Tudo bom. Gabriel, queria aproveitar esse momento, se apresenta para o pessoal de casa, apresenta um pouquinho da Solomon, porque eu tenho certeza que esse papo que a gente vai bater hoje vai abrir a cabeça de muita gente. Total, total. E aí, pessoal, tudo bem? Então, como o Ed falou, eu sou o Gabriel, sou um dos fundadores da Solomon. Cara, acho que assim, na Solomon, a nossa missão, a grande missão é mostrar para o e-commerce onde que ele tem que investir para faturar mais, né? Então, de forma bem simplificada, acho que esse é o nosso objetivo, né? E, cara, a gente usa várias coisas mais técnicas para direcionar esse caminho. Então, hoje a gente trabalha com alguns módulos de atribuição de marketing, analytics, análise de segmentação de produtos, de clientes. Então, em resumo, a gente pega todo esse mar de dados, de números, que às vezes é muito difícil chegar a alguma conclusão, a gente coloca no framework que é muito mais fácil para o cara confiar nesses dados e conseguir, no fim, faturar mais, né? Que esse Validar, é o nosso objetivo. né? Acho Validar. que é muito importante. Então, para você que já viu aqui na Thumb o nosso título de hoje, tô com o Gabriel aqui hoje exatamente para a gente falar um pouco sobre data análise. Então, a gente já deu essa prévia, mas, Gabriel, dá um aprofundado para o pessoal de casa. Quando a gente fala de data análise, principalmente focado no e-commerce, porque a gente fala de data análise, a gente pode estar falando até do pessoal que está analisando bolsa de valores. Quando a gente foca nisso no e-commerce, o que é o ser um analista de dados, ou o que é ter uma ferramenta de análise de dados como parte da operação? Legal, legal. Cara, acho que assim, o que a gente gosta de falar muito para os clientes, a gente trabalha assim, diariamente com a nossa base, a gente gosta de ter um contato muito próximo. E acho que a missão da análise de dados é você conseguir traduzir muitas informações em acionáveis práticos. Certo. Então, acho que principalmente para o dono do e-commerce, cara, hoje ele vai ter que cuidar de, às vezes, gerir uma agência, trabalhar com um gestor de tráfego, pensar no marketing, pensar em campanhas com influenciadores. Aí ele vai pensar no produto. Ele vai pensar na estratégia, no posicionamento, no estoque, na entrega, no meio de pagamento. Cara, é muita informação e de alguma forma, ele precisa ter acionáveis claros a partir disso, né? Então, em meio a todos esses problemas de várias áreas, ele tem que olhar para algum lugar ou falar com alguma pessoa e essa pessoa tem que falar, cara, a gente tem que vir para cá. Certo. Ou o gargalo da nossa operação está aqui. Ou o que está dando muito certo, está dando muito certo por causa de X coisas, né? Legal. E aí eu até gostaria de aproveitar e já fazer essa pergunta, porque eu acho que ela é uma das mais valiosas. Dentro do cenário do mercado digital, dá para ter esses dados. Por que as pessoas não usam? É dificuldade em analisar esses dados ou em até mesmo capturar eles? Boa, boa. Cara, essa é uma ótima pergunta, assim. A gente recebe muito esse comentário de, por que vocês são diferentes, né? O que vocês fazem diferente? Porque eu tenho o meu gerenciador, eu tenho a minha plataforma do e-commerce, eu tenho o Google Analytics, por exemplo. E acho que a coisa mais comum que a gente ouve, assim, literalmente, toda call que eu faço com o cliente ali, quando a gente vai fazer um teste, uma demo, ou até uma venda, um processo de suporte cara, eu não confio nos dados que eu tô vendo. Isso é uma dor até pra gente como empresa, talvez. Sim. Lá na Edrone. Cara, você olha para um dashboard, você olha para uma planilha e você fala, cara, tá certo esse dado? Eu não confio nisso aqui, cara. Tipo, tá... Não sei se o setup tá... A amostragem tá vindo da onde, né? Exato. Então, acho que a maior dor, assim, que permeia o nosso mercado é assim, cara, existem muitas ferramentas, mas o dado que ela está te mostrando é o melhor dado possível, é o dado mais confiável possível. Então, esse é um primeiro ponto, né? Confiabilidade. E aí tem um segundo ponto que é a fragmentação. Então, como eu comentei, são várias fontes de dados hoje, então o cara vai olhar para o Meta, para o Google, para o TikTok, para o Pinterest, para os influenciadores, para a plataforma do e-commerce, para o Google Analytics. E às vezes as regras de negócio elas são diferentes entre si. Para atribuir esses contatos. Exato. E não tem uma linguagem que vai unificar e vai falar, cara, na verdade, esse dado aqui é exatamente o mesmo desse. Só que analisado de uma maneira diferente. Diferente. Então, o problema que a gente resolve é basicamente dar confiança nos dados e tirar tudo que é fragmentado e colocar em um lugar que faz sentido essa análise de todas as plataformas em paralelo. Bacana. E aí, agora a gente já pode ir para outra pergunta que eu acho que é a mais importante. Que é pro pessoal que tá em casa e deve estar aí. Tá bom, legal, entendi que dados são importantes, mas o que essas pessoas podem fazer com esses dados? Que aí eu acho que a gente começa a rechear o bolo de informação, né? O que dá para fazer com esse tipo de captura de dados, com essa análise que vocês propõem e que
como você bem disse, e a gente precisa ser realista, várias plataformas oferecem dados. Sim. Né? E aí vamos trazer para o cenário do pessoal que está ouvindo em casa e falar, não, mas hoje eu sou baseado aqui no meu Analytics. O que as pessoas devem olhar dentro desses dados para começar a pensar, putz, minha operação está precisando de um suporte, ou está precisando melhorar, ou, pô, realmente eu não estou gostando muito desse número. Que tipo de dica que você consegue olhar e já falar assim, cara, isso aqui é olhar um dado e melhorar? Boa. Cara, acho que vamos pegar o exemplo do Google Analytics, assim, para pegar um exemplo bem concreto, assim, e mostrar talvez algo que quem está vendo o vídeo vai se identificar, vai falar, caramba, eu já passei por isso. Né? Legal. Então, o Google Analytics, por exemplo, né, ele é uma ferramenta que opera lá no browser, né, no navegador lá do seu website. E muitas vezes o dado que acontece lá no navegador não vai conversar exatamente com uma plataforma de e-commerce. Então, vamos pegar, por exemplo, uma Shopify da vida. Certo. Assim. O cara está operando na Shopify, ele teve 1000 pedidos no mês, lá, na Shopify está mostrando, e lá realmente é a fonte mais confiável possível. Porque ele tirou a nota fiscal, né? É a fonte da verdade. Só que ele vai lá no Google Analytics e, cara, às vezes esses 1000 não são os 1000 refletidos lá no GA. Às vezes vai estar 900, 950. E aí, da onde vieram esses outros? Exato. Então, se perdeu algum dado ali. Então, esse volta no ponto que eu falei da desconfiança, né, cara? Tipo, pô, na prática, isso se traduz em eu vou olhar uma fonte é um dado, vou olhar em outra é outro dado, e aí eu vou travar na hora de tomar uma decisão. Porque, tipo, beleza, essas 1000 vendas viraram 900, aí beleza, agora eu tenho 100 vendas, cadê elas? Elas vieram de onde? Qual canal que trouxe? Será que tá tudo concentrado em um canal ou tá disperso? Essa perda tá dispersa entre todos os canais igualmente? Então, de forma prática, assim, por exemplo, um acionável assim, que a gente vê muito, né, cara, é a questão de vendas aprovadas. Hoje no Brasil, diferente de outros mercados, a gente tem uma estrutura de pagamento que permite o cliente gerar um pedido e não necessariamente esse pedido vai ser pago. Concretizado, sim. Então, a gente tem muitos dados aqui hoje dos nossos lojistas e, cara, existe uma taxa alta de Pix que são gerados e não são pagos. E cada Pix gerado vai ser um novo pedido. Na prática, então, o Google Analytics lá, por exemplo, vai estar interpretando que você está com, sei lá, 2.000 pedidos. Mas que finalizaram os mas 1000. Que, na verdade, desses 2.000 ali, sei lá, 1.800, 1.500 vão ser pagos. Então, isso muda completamente a sua tomada de decisão. Sim. Às vezes você vai estar olhando uma receita total lá no GA, falando, cara, tá super bem, tô estourado aqui esse mês, vou bater minha meta. Sendo que, na verdade, esse é só um dado ilusório, né? Tá cheio de ruído lá de Pix e boleto pendente que a galera não tá pagando. Então, um conselho, assim, por exemplo, para a gente iniciar o papo você deve ter os melhores dados possíveis para tomar a decisão. Em relação à receita, talvez seja, cara, você olhar a receita aprovada e não a receita total a lá receita de pedidos gerados. gerada, né? E aí, eu achei muito engraçado você falar isso, porque, bom, eu tenho um histórico aí de 12 anos já trabalhando com e-commerce e eu vi exatamente essas pequenas e as grandes mudanças. Então, a primeira vez que eu abri um painel do Google na minha vida era aquele painel antigo que você tinha que ficar 300 horas navegando. E a primeira vez que eu olhei aquilo, eu falei assim, pô, eu preciso entender mais sobre dados, porque tinha tanta informação ali que eu não fazia a menor ideia do que é que eu estava buscando efetivamente. Hoje em dia, e aí trazendo de novo o paralelo do Google, eu entendo que com o GA4 e os modelos que ele entrega de dashboard e relatórios, fica muito mais fácil uma pessoa com menos conhecimento nessa análise de dados olhar e falar assim, pô, tá dando certo ou tá dando errado. E aí agora eu gostaria de ser um pouco mais provocativo. O problema é que as pessoas, de novo, elas não conseguem destrinchar esses dados. Sim. E muitas vezes, a gente sabe disso porque é a realidade, muitas vezes o cliente, o lojista, ele vai contratar uma agência ou um gestor de tráfego e vai falar, olha, isso aqui é a minha operação. Toma tanto de orçamento, devolve para mim esse orçamento em lucro. A grande verdade e aí eu acho que talvez seja um dos pontos que a Solomon pode ajudar muito bem, esse gestor, ele vai inflar número. E um e-commerce com números inflados é, para mim, o e-commerce que está no momento mais perigoso do mundo, porque ele não sabe exatamente para qual lado olhar, o que ele deve se preocupar. E aí, um complemento que eu gostaria de fazer para a base de clientes que vocês têm hoje,
o cliente ele ainda é esse cliente focado na aquisição, porque ele acredita que é adquirindo novos clientes que ele vai manter, ou ele já consegue usar esses dados para entender que ele pode ter um LTV maior usando um outro canal, ou ele pode manter a própria base aquecida? Como que hoje esses dados auxiliam o cliente a não virar refém do tráfego pago? Legal. Hoje a Solomon, a gente se posiciona como a infraestrutura completa de dados ali do e-commerce, né? Então, muita gente às vezes vem até falar com a gente achando que a gente é muito focado na parte de atribuição de marketing, né? Que é uma ferramenta de tracking ali, mas, cara, não é só isso, né? A gente sabe que o gargalo do e-commerce às vezes não vai estar só na mídia paga. Você vai estar no LTV, vai estar na retenção, vai estar, às vezes, no meio de pagamento que o cara está usando. Então, a gente sempre parte do pressuposto que, assim, gerir um e-commerce não é uma coisa simples e você não consegue reduzir uma análise de dados só ao marketing. Então, a cultura da Solomon é realmente trazer toda essa visão do funil do e-commerce, né? Bacana. E aí eu não falo funil só da conversão do site. A gente traça uma trilha de análise de dados desde a parte de aquisição. A gente, então, tem a parte de atribuição dos canais. A gente trabalha ali com mídia paga, influenciadores, qualquer canal possível de venda. Aí a gente fala muito sobre analytics também, então a parte de, cara, CRO, né, conversão, produtos que mais convertem, taxas de conversão, e aí todas as quebras possíveis a gente faz isso. E aí a gente entra muito na parte de produtos e clientes também. Bacana. Então, a gente recentemente lançou um módulo lá na plataforma que é a parte de clientes, né? Hoje, inclusive no nosso pitch, né, eu falo assim, cara, o tráfego pago, ele deveria fazer o papel de expandir a sua base. Expandir o número de novos clientes, né? Então, a gente tem, inclusive, lá uma tela lá que a gente mostra, cara, do seu canal de mídia paga, quantas vendas você teve, mas quantas vendas são de novos clientes. Porque esse deveria estar sendo o seu objetivo no tráfego pago. Exato. Se você está fazendo um remarketing, cara, lógico que é positivo fazer um remarketing, mas... Precisa ser nessa plataforma, com essa estratégia. O papel do tráfego pago é trazer esse viés de novos clientes. Então, a gente faz um processo de, cara, treinamento da plataforma, educação, até para falar, cara, ó, se você trabalha com agência, você tem uma ferramenta a mais para conversar com o pessoal lá, de falar, ó, o ROAS que vocês devem estar otimizando não é o ROAS do Facebook, é o ROAS de novos clientes que esse canal está me trazendo. Sim. E esse é o diferencial da plataforma. A gente tem indicadores que o mercado não tem e por estar plugado direto ali, ser a infraestrutura do e-commerce, a gente consegue dar. Então, a gente traz essa leitura ali, por exemplo, ROAS de novos clientes, deixando muito claro que o papel do tráfego pago é expandir sua base. E aí a gente fala para o pessoal lá no treinamento, cara, para aumentar o LTV, para realmente levar o patamar do seu e-commerce, aumentar a taxa de recompra, você tem que trabalhar com estratégias de CRM, de cashback, de fidelização. E a gente tem um painel lá que mostra a segmentação da base de clientes, a gente segmenta por perfis, a gente tem uma visão de safras, né? Retenção dos cohorts conforme os clientes estão entrando. Então, acho que o bacana da plataforma é isso, né? A gente não fica restrito a uma área. E a gente educa o cliente para, no fim, maximizar o faturamento. Mas maximizar o faturamento é tanto a parte de novos clientes, mas principalmente também aumentar o LTV. O LTV. E aí, eu acho isso complementar, porque, bom, a Edrone é um CRM, e aí, sem puxar muita sardinha, um dos pontos principais que eu sempre coloco é exatamente esse ponto que você trouxe da segmentação. E aí, queria aproveitar que a gente está falando com uma pessoa de dados para tentar puxar alguns dados sobre essa segmentação. Porque muito se diz que agora a gente está na era da hiperpersonalização. E eu muito concordo. Mas você chegou a ver já alguma experiência prática do momento onde o lojista ele passa a segmentar melhor a comunicação, a estratégia dele? E que tipo de resultado ele pode esperar disso? Porque, verdade seja dita, todo mundo está acostumado, hoje em dia, a receber a comunicação. É o que eu chamo de preset de comunicação. É o básico. É um boas-vindas, é um carrinho abandonado, é um cupom de desconto, é um e-mail te chamando pelo nome no dia do seu aniversário. Hoje em dia, quem não faz isso tá meio que passado. Atrasado, né? Tá meio atrasado. Mas tudo bem, se você não faz, a sua estratégia é diferente, tá tudo bem também. Mas e o fora disso? E sair do básico bem feito, né? Que tipo de resultado você já viu e você acredita que é o próximo passo usando, por exemplo, a segmentação para transformar aquele cliente que muitas vezes é aquele cliente que veio do tráfego fisgado pelo produto
X, e aí ele se torna um comprador assíduo, um fã da marca. Legal. Cara, acho que assim, hoje a gente entra num perfil assim de, por exemplo, tudo que o cliente quiser saber da base dele, ou dos produtos, ou da eficiência até mesmo das campanhas de e-mail marketing, a gente consegue abrir com ele lá. Então, por exemplo, uma dúvida muito comum assim, e a gente criou essa infra, né? Por exemplo, eu queria saber quais vendas, por exemplo, a iDrone me trouxe nessa campanha. Certo. Cara, a gente consegue explodir isso aqui para você. E trazer número por número, trazer número por número, pedido por pedido, em relação à própria plataforma do e-commerce. Legal. Outra coisa bacana é, cara, eu quero saber quais produtos essa campanha me gerou de venda. Então, pô, eu fiz uma campanha, sei lá, de aniversário ou, sei lá, uma promoção. A própria Black cupom, tá chegando a aí. própria Black. Cara, você consegue chegar no nível de, pô, essa campanha do meu CRM, quais são os pedidos e quais produtos venderam. Então, hoje é muito difícil, né, de você ter acesso a esses dados. Sim. Cara, tem que cruzar muita coisa, o dado às vezes não vai bater. Então, a gente consegue literalmente ir com muita profundidade no nível do pedido de uma campanha e o produto que vendeu. E eu acho isso doido, cara, porque assim... E aí agora a gente conecta, querendo ou não, as duas ferramentas. E aí já fica até uma dica pro pessoal de casa que se ainda não tá com essas duas ferramentas conectadas no seu e-commerce, não tem um porquê. Já estamos dando aqui um monte de motivo que seria bom a Solomon e a iDrone estar conectada. Mas vamos lá, vou criar um cenário hipotético e a gente valida se é possível ou não. Dentro da iDrone a gente tem um CRM que vai já ter todas as informações do que aconteceu dentro do seu site baseado na experiência do cliente. Qual o produto que ele comprou, ou o produto que ele visitou, ele adicionou no carrinho e não adicionou e tudo mais. Aí entra a parte de inteligência artificial que vai ajudar a segmentar esse cliente, né, com uma segmentação entre muitas aspas, básica ali da iDrone, que já é uma segmentação bem avançada. E aí você cria uma campanha de... E aí agora a gente não combinou e eu tô propondo a dificuldade. Dentro disso, a iDrone tem uma das funcionalidades do e-mail, que é o produto dinâmico, que é o produto que tem mais a ver com você. Qual foi o último produto que você visitou e ficou mais tempo, ou adicionou ao carrinho, ou coisa do tipo. Eu posso fazer uma segmentação, mandar esse e-mail promocional com esse produto dinâmico, e a Solomon vai me ajudar a ler esses e-mails todos e saber... Qual foi o produto mais vendido dessa campanha dinâmica? Literalmente. É possível? É 100% possível. Pô. Cara, e assim, eu fui falando e pensando, será que eu tô inventando alguma coisa que não dá pra fazer? Porque isso é muito valioso, porque, claro, a iDrone também vai conseguir entregar esse dado. Mas aí vem uma parte que eu considero a mais importante, e ela diz muito sobre o novo comportamento de compra do e-commerce. O funil que a gente está acostumado, né, o funil de venda, o funil de marketing, ele já não existe mais. Pensar que a pessoa não conhecia a sua marca, aí ela foi impactada por um criativo, ela clica, abre, compra e vai embora, é o cenário... Não existe que, isso. assim, pelo amor de Deus, gente, que se alguém tiver a tal fórmula mágica para fazer isso, pode ligar pra gente que a gente quer também. Mas, hoje a gente sabe que o modelo de transação primeiro ele vai conhecer a marca, depois ele vai pesquisar sobre ela, vai visitar um Instagram, vai visitar o site, vai procurar nas ferramentas de busca para ver se é um site confiável, se não é. Ele vai avaliar aquele produto, vai avaliar o frete, vai avaliar o preço fixo, para aí, então, ele toma a decisão de compra. Total. E aí, isso assim, a gente está falando de uma jornada bem reduzida. Hoje, o tempo médio de uma compra que não é movida à emoção é de 7 dias. Sim. Então, a não ser que a pessoa esteja com muita vontade de comprar alguma coisa, ela vai tomar 7 dias para decidir se ela vai ou não. Dito isso, dá para eu fazer uma recuperação de carrinho, dá para eu fazer todas as outras funcionalidades da iDrone, mas essa parte que eu achei bem específica é porque ela vai se comunicar de forma personalizada com cada um dos clientes baseado na experiência dele. Isso vai poder te dizer, e aí entra essa parte da análise humana atrás da análise numérica. Pô, se eu olho lá e eu vejo que o meu site tem 10 SKUs, desses 10 SKUs, mesmo que essa campanha tenha sido uma campanha dinâmica, o produto A, B e C foram os 3 mais vendidos, sendo o A o mais vendido para toda a minha base. Eu posso pegar depois com a Solomon, juntar esses dados, segmentar, trazer para dentro da iDrone e fazer uma nova segmentação só baseada nisso. Então, dá para dizer que uma coisa meio que retroalimentaria a outra. Total, total. Pô,
Eu começo a pensar nisso e eu já fico pensando assim, gente, por que a gente tá tendo essa conversa? Por que vocês não fazem isso ainda, né? E aí, aproveitando esse gancho, que outro tipo de insight você acha que uma pessoa conseguiria usar, por exemplo, de combo, né? E aí pode ser com a iDrone, pode ser com outras ferramentas, porque eu acredito, e essa é uma parte que pro pessoal que tá acompanhando a gente, que é de agência, vamos facilitar a vida deles? Boa. Vamos pegar todos os dados que a Solomon consegue captar, formar uma lista de lookalike e colocar no GA4 de novo para gerar uma lista de pessoas próximas para gerar anúncio? Sim. É possível também? 100%. Hoje a gente tem, cara, vários modos assim que você consegue ir com muita profundidade e acho que o mais bacana é que a gente não deixa isso restrito para pessoas muito técnicas. Certo. Então, cara, o dono do e-commerce, ele consegue ficar fuçando lá e ter, às vezes, o mesmo nível de análise que hoje um desenvolvedor só vai ter. Então, a gente gosta dessa cultura de democratizar a informação para todo mundo da empresa, né? Hoje, a Solomon, ela entra como uma ferramenta que o time de performance vai usar, o time de influenciadores vai usar, o time de CRM vai usar, o fundador vai usar. A gente entra como a fonte da verdade mesmo de todos os dados do e-commerce. Acho que um ponto bacana que você comentou aqui, que eu queria puxar esse gancho também, é essa questão da jornada. Você falou do pessoal de agência, a gente trabalha bastante com agência, né? E, cara, acho que isso é uma dor do mercado, assim, absurda hoje, de você Quanto entender... mais a gente se digitaliza no mercado brasileiro, maior vai ficando essa jornada, Exato. Né? E você entender, cara, qual que é o impacto de cada canal ali na recompensa. Porque no fim do dia, o dono sempre vai fazer a pergunta, tá, mas vendeu? Dito tudo isso, aonde que eu vou colocar mais dinheiro e aonde que vai me trazer mais retorno? E isso é literalmente a nossa headline aqui da empresa, né? Então, a gente trabalhou muito forte, assim, os últimos 4 meses para integrar, assim, com o máximo possível de canais. E, cara, a gente lançou uma funcionalidade recente, assim, que a galera tá gostando muito, porque a gente abre essa caixa preta, por exemplo, do GA, de outras ferramentas, para entender o impacto de cada canal na jornada, né? Então, de forma prática, assim, hoje o cliente, se ele for comprar, você falou, ele vai ter vários pontos de contato. Ele já foi a época lá do tráfego direto. Um criativo. O criativo vencedor que o cara vai clicar e vai comprar. Cara, não funciona assim, né? Então, a gente trabalha aí com clientes que estão começando, mas também clientes que já faturam muito e rodam muitos canais e você fica perdido ali na hora de saber se esse cara está impactando a jornada ou não. E será que eu desligo essa campanha? Será que vai prejudicar a minha conversão no fim do dia? Então, a gente lançou um módulo, que é o nosso módulo de atribuição proprietária, né? E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente consegue capturar todo ponto de contato do cliente dentro do site. Massa. Então, vamos simular uma jornada aqui, né? Vamos supor que o Ed vai lá, quer comprar uma camisa, e primeiro ele é impactado no Instagram. Aí ele vai para o site, olha a camisa, sai, depois ele recebe um anúncio de um influenciador, aí você, se esse influenciador usa aqui, cara, da hora, eu gosto desse cara. Volta pro site. Aí passa 3 dias, você fala com a sua namorada lá, decide, a camiseta é meio cara, você decide se vai comprar ou não, aí você lembra do nome da marca, digita ela no Google, entra de novo. Cara, o frete tá meio caro aqui. Eu deixo até meu e-mail ali, vou esperar ver se chega alguma coisa, e aí, a iDrone vem com a recuperação, te manda um cupom de desconto no WhatsApp, você vai lá e compra. Então, uma jornada ali de 4 pontos de contato, né? Meta, Google, influenciador, Google e a iDrone, a recuperação. Hoje a gente consegue saber literalmente todos esses pontos de contato. E qual foi o final pão? E qual foi o primeiro, qual foi o último, esses caras do meio. E aí, vamos colocar um exemplo. No modelo padrão que a galera usa lá, o last click. Legal, vou saber que a compra veio da iDrone. Mas quem que de fato trouxe, se for um novo cliente, né? Quem que de fato trouxe esse cara pela primeira vez? Foi o tráfego lá. Foi o Meta, né? Mas se não tivesse o Google participando, talvez você ia digitar lá, não ia achar, ia se perder no meio da jornada de compra e nem ia comprar. E aí, eu tô achando muito doido, e aí eu já gostaria de fazer o complemento, que por mais que a gente tá fazendo esse cenário, que é um cenário simples, de 4, a gente só tá falando do hegemônico. A gente não falou de alguém que foi procurar você no Pinterest, alguém que foi olhar você no Reclame Aqui, a geração Z e X, que hoje em dia faz pesquisa no YouTube, que é do Google, mas faz pesquisa no YouTube, faz pesquisa no TikTok, pode ser impactado também no TikTok. Então, olha quantos lugares a pessoa pode ser, ou teoricamente deveria ser impactada, para que ela tenha a percepção da marca e aí decida fazer a compra, né? E aí a minha dúvida hoje, quando a gente fala sobre isso, é
E aí é um comparativo, óbvio. O mercado digital no Brasil, se a gente for olhar bem, ele é novo. Ele é novo. O brasileiro se acostuma a comprar no digital na pandemia. Ele até já tinha um consumo bem presente e tudo mais, mas hoje, pelo último dado que eu vi, é menos de 38% do mercado brasileiro que está digitalizado. Isso quer dizer que, tipo, 4 lojas a cada 10 estão no digital, ainda tem 6 lá. Como é que esse povo ainda está fazendo tudo isso baseado nessa... Porque, e aí entra, aí de fato, a pergunta. Tem muito guru ainda ensinando a fórmula mágica, tem muita gente falando, coloca 10 mil aqui que o seu e-commerce vai render 100 mil, mas as pessoas não estão olhando para dados, não estão olhando para experiência de compra, não estão olhando para o ecossistema que se tornou o vender e comprar no online. Hoje, e aí a gente sai um pouco de apenas dados, mas olha para tecnologia. As pessoas já estão acostumadas com a tecnologia e como a tecnologia pode ajudar elas? Ou ainda é tipo, pô, eu prefiro isso aqui, ó, eu prefiro uma pessoa me contando que é possível fazer. Eles ainda não estão muito acostumados a, muitas vezes, ter o resultado nas próprias mãos. Eu conheço gente aí de anos de mercado que trabalha dentro de ferramentas e que não gosta, não é que não consegue, não gosta de ler um relatório do Google, um relatório de agência, porque a pessoa não se dá bem com essa parte tecnológica. Como que você vê isso e o que a Solomon tá fazendo para mudar essa pegada? Legal, cara. Acho que tem 2 pontos, assim. Literalmente, o mercado brasileiro ele tá muito aquém do que a gente vê dos benchmarks lá fora, né? Acho que lá, realmente, o pessoal está no mercado muito mais competitivo, se digitalizou muito antes, então teve essa necessidade já de, cara, aprender o mais rápido possível. Aqui no Brasil, a gente está vendo, assim, que de uns 2 anos para cá, tem tido um interesse muito maior para se digitalizar, para aprender ferramentas novas. Então, a gente via que, pô, antigamente nem o dono não queria saber de nada. Você diria que é porque agora as pessoas estão começando a entender que, e aí fazendo exatamente o comparativo, na pandemia era uma questão de necessidade. Pô, eu tenho a minha loja há 35 anos, se eu não for pro digital agora, eu não sei quando eu vou abrir de novo, eu preciso ir. E aí muita gente foi indo no toque de caixa. Sim. Agora as pessoas estão começando a entender que não é só ter uma operação no online? Sim. Dá pra dizer que tem um pouco acho que a galera entendeu que assim, não é trivial. Não é tipo, eu vou subir uma campanha no Meta, vou botar R$1.000, vai me voltar 4 mil. Não funciona desse jeito, né? Acho que a galera tem uma primeira frustração, né? Tigrinho, gente. É você entender que, cara, você saber que não sabe, né, jogar o jogo. E o que a gente vê é que, cara, hoje, inclusive, os fundadores, eles querem ter acesso ao painel. Não é uma ferramenta que a gente está sentindo na nossa realidade, que ele vai contratar e falar, pô, vou deixar meu time usar aqui. Ele quer aprender. Então, muitas vezes, ele chama a gente para tirar dúvida, para saber aonde que ele tem que olhar, como que ele tem que usar. Isso é muito bacana. Então, a gente, como empresa, né, é a cultura nossa. A gente quer, literalmente, elevar a barra do e-commerce brasileiro. É nossa missão também, né? Digitalizar, levar esse nível de informação, de profissionalismo. Mas uma coisa que a gente tem trabalhado muito, acho que o time é muito técnico lá, né? Então, pô, você conhece a galera lá. Basicamente todo mundo lá, a gente é engenheiro, formado no ITA, a gente tem esse viés muito técnico. Então, em 2025, pô, eu imagino que todo mundo... É impossível alguém hoje que não use um chat GPT para fazer alguma coisa. Uma LLM, vamos ser generalistas. Alguém que não usa uma linguagem geral ali. Sim, então, por mais que eu entenda que... E eu, naturalmente, assim, gostaria que todo mundo se profissionalizasse, que entendesse um pouco mais de análise de dados, de estatística, de significância, assim, coisa técnica, assim, para não bater o olho em um dado e só falar, então vamos fazer isso. Tem que tentar criticar um pouco mais, saber de onde veio. Apesar de eu saber que isso é relevante, em 2025, cara, a gente está num mundo que, assim... A pessoa quer facilidade. A inteligência artificial, ela veio justamente para, cara, romper barreiras. Ela literalmente dá poder para um moleque de 15 anos competir e criar um software que compete com uma empresa bilionária. E até importante, porque você falou sobre o core da empresa e, pô, a Edrone surge na Polônia exatamente com esse viés. A nossa ferramenta é criada para fazer com que o e-commerce se torne democrático. Fazer o pequeno e o médio competir com ferramenta, com tecnologia, igual os gigantes. A gente sabe que a Amazon
primordialmente uma das maiores operações do mundo. Por quê? Porque ela usa dado, ela usa inteligência artificial e ela usa automação. Tudo que hoje a gente consegue fazer, hoje um pedaço da Solomon também é muito baseada nesse tipo de experiência. E a gente entende que os maiores hoje já entenderam esse jogo lá Há muito tempo atrás. atrás. Né? A gente, então, tá... Nos últimos meses aqui, a gente está começando uma frente de inteligência artificial no produto, né? Então, você comentou lá quais são as maiores dificuldades ali, o que você vê que a galera mais Ainda tá patina, né? Qual que é a dor do seu cliente? Cara, literalmente, é o que eu falei, assim, é confiabilidade do dado, fragmentação desse dado. A gente resolveu esses dois problemas. E aí tem um terceiro, que é na jornada aqui da dor, né? Pô, agora que o dado tá confiável, agora que o dado tá centralizado e ele fala a mesma linguagem, eu preciso ter um acionável aqui em cima disso. Então, o que fazer? O que eu faço agora? Hoje, acho que assim, a gente está num paradigma que está mudando, né? De você ter que abrir um dashboard, abrir uma planilha, extrair um relatório, abrir várias abas ali e conseguir chegar a uma informação. Acho que a Solomon ela já é uma baita ferramenta para resolver isso. Concordo. Só que a gente quer passar para o próximo nível, de você receber o insight pronto já. Aonde é o gargalo, ou receber um alerta, receber uma sugestão de melhoria. Então, nos últimos meses aqui a gente começou uma frente, né, que a gente está pilotando alguns agentes de IA para operar em cima dessa infraestrutura. Então, cara, hoje a gente leva a infraestrutura que, igual você falou, da Amazon, assim, umas maiores e-commerce, você pode pensar Magalu, Americanas, que deve ter um time de 30, 40, 50 pessoas de tecnologia. A gente democratizou esse nível de ferramenta, né, de tecnologia para qualquer e-commerce. E agora a gente quer passar os caras. A gente quer fazer esses e-commerces aqui, desde o pequeno até o que fatura alto, em cima dessa infraestrutura agora de, agora o meu dado bate, agora eu sei onde é que está cada coisa, agora eu confio nessas regras. Ele recebeu o alerta para melhorar já ter o acionável. E aí, em algum momento, talvez a gente até operar para o cliente, né? Legal. Acho que a gente vai chegar nesse patamar, mas assim, hoje o time está muito focado nisso. Então, a gente está lançando alguns agentes aqui que, o agente que faz análise de criativos. Então, cara, trabalhos bem operacionais que, humanos fazem hoje, mas que já existe uma regra de negócio pré-estabelecida. Que funciona. Então, esse agente, por exemplo, ele lê todos os criativos, traduz a imagem em texto ou o vídeo em texto, correlaciona com esses dados que a gente tem propriedade da jornada do usuário e já consegue sugerir, cara, quais criativos estão dando certo e por quê, e quais estão dando errado e por quê. Então, esse é um exemplo. Isso é muito massa porque vai, de novo, muito em acordo com o que a Edrone também já entendeu que funciona. Hoje a gente tem um modelo de agente dentro da nossa ferramenta. Por quê? Como que a gente estrutura, e olha que legal que combina muito com o que você disse, como que a gente estrutura que o nosso resultado é realmente palpável? Porque hoje a gente atua com mais de 2.000 lojas a nível mundial, de grande, pequeno e médio porte, e a gente operacionaliza grande parte do que está acontecendo ali dentro. Então a gente tem dados super valiosos e importantes de qual campanha que funciona, qual que é o call to action que funciona, qual que é a data comemorativa que funciona. A gente treinou nossa LLM interna e ela, quando você abre para fazer um e-mail, por exemplo, você só digita ali o briefing do seu e-mail e fala, meu nicho é tal e eu quero conversar com o tom de voz amigável. A gente tem uma IA que já vai fazer o e-mail para ele. Então já vai montar baseado na tipografia que ele tem no site, já vai basear na experiência visual que tem a logo, a cor, e já vai montar um e-mail baseado, puxando o produto. Tudo isso, de novo, porque a gente entende que adianta, né, a gente dispor um monte de dado que a pessoa vai ter muita coisa para fazer, só que aí entra exatamente no dilema do tempo versus praticidade. Sim. Se eu dou muita coisa para a pessoa fazer, ela vai ter que tomar muito tempo dela fazendo essas muitas coisas. Quem faz muitas coisas não tem tempo para parar e pensar estrategicamente nas atitudes que está tomando. Total. E aí o que a gente entende? Entende que se a pessoa conseguiu ter a ideia, ela digita um prompt. Não precisa nem digitar um prompt, só digita essa ideia e aí já vai promptar aquilo de forma automática. Outra coisa que eu também acho super legal, que é uma atribuição e que as pessoas já podem ter um acionável dentro da Edrone, por exemplo, é a matriz RFM,
que aí a gente já falou em outros episódios, e todo mundo que está acostumado dentro do mercado do e-commerce já ouviu falar de RFM em algum momento, mas basicamente ali você tem 10 clusters, né, 10 quadradinhos que já vão te dizer quem que é seu cliente VIP, quem que é o seu cliente que tá hibernando, e você clica ali e você já pode tomar uma atitude baseada em cada um deles. Então, o cliente VIP, você quer mandar uma comunicação específica só no WhatsApp, só no SMS, fazer um cupom específico, quer pegar esses pessoas do VIP e ainda particionar eles por segmento de homem, mulher, idade, geolocalização. Tudo prático, rápido, principalmente porque, e aí eu acho que essa parte combina muito, a IA tem que ser, e hoje ela já é, parte da democratização de tecnologia. Da mesma forma que a banda larga, quando chega no Brasil, cria esse senso de que agora fazemos todos partes da internet, a LLM hoje, num geral, ela tira o viés da dúvida do será que eu consigo? Pô, não tem mais essa do será que eu consigo criar uma arte? Né? Você consegue. Vai ser a melhor arte? Você vai ser o novo Michelangelo? Talvez não. Mas você sai do campo das ideias e coloca isso no campo prático. Dito isso, da gente falar do campo prático e tudo mais, qual que é o próximo passo tecnológico? Porque a IA veio, cara, com todo respeito, com 2 pés na porta. Depois que a gente começa a ter o ChatGPT incluído na nossa vida, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiquei um dia sem abrir, nem que seja só para eu tirar uma dúvida, aquela dúvida besta, assim, tipo de... chove na Antártida? Não sei. Às vezes você quer fazer uma pergunta meio boba, mas qual que é o próximo? Tipo, vai ser o computador quântico? Vai ser... qual é a próxima visão tecnológica que você acredita que vai impactar muito o nosso modelo de vida? Como a IA tem impactado hoje? Cara, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que não tem uma visão tão de longo prazo, assim, mas acho que de curto prazo o que eu tenho visto, assim, é que... Cara, tarefas repetitivas, esse trabalho braçal, esses trabalhos mais burocráticos, assim, eles vão ser colocados numa caixa preta que ninguém vai mais precisar tocar, sabe? Então, eu acho que estão surgindo, assim, ferramentas que... E acho que muito nessa linha do que você está falando também, democratização, né? Então, hoje lá na empresa, pegando a nossa empresa como exemplo, cara, se comparar o tamanho da base de clientes que a gente tem... o nível de faturamento, o quanto a gente está crescendo, sei lá, 5 anos atrás seria necessário ter um time de 30, 50 pessoas para manter essa operação. Hoje a gente trabalha com 7 e dá conta de, cara, uma imensidão de trabalho. Por quê? Porque, cara, hoje nossos desenvolvedores lá fazem milagre, muita coisa com as ferramentas corretas, sim, que potencializam muito, né? Lá no nosso time de operações, eu mesmo, assim, cara, a gente consegue automatizar muita coisa, né? Então, ao invés de, sei lá, eu ir lá e entender qual cliente que está com um contrato para vencer e eu vou ter que ir lá chamar ele automaticamente para lembrar da renovação, cara, a gente fez uma automação que dispara automaticamente, renova automaticamente, entra em contato com o cliente, atende ele. Então, eu acho que literalmente assim, a gente está entrando num momento que empresas vão fazer muito mais com muito menos. Isso eu acho super bacana, assim, né? Cara, eu ouço as pessoas falando principalmente sobre essa parte e eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi sobre IA, eu já contei isso outras vezes aqui no podcast, um amigo meu me mandou e ele só mandou o link pra mim e falou, faça bom uso. E aí, beleza, me adaptei a IA e tal. E aí eu lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falando, pô, mas é difícil, né? A IA vai roubar meu emprego. Eu falei assim, cara... Pra IA roubar o seu emprego, faz 1 ano, vai 2, vai 3. Mas principalmente vai de você ficar 1, 2, 3 anos sem se aprimorar. Porque eu acho que vai muito de acordo com o que você disse. Não é unicamente ir lá e abrir o ChatGPT e falar, ChatGPT, faça uma empresa de $1 milhão pra mim. Não é só isso. Né? ChatGPT, eu não sei estruturar um plano de negócio, mas a minha ideia é A, B, C, D, E. Então, democratiza de pessoas que não sabem por onde começar ou o que fazer. Tem hoje um norte, um guia, né? Porém, tem exatamente o que você falou. Saber usar a ferramenta certa. Isso se conecta tanto para o uso de LLM, tanto para o e-commerce no geral, porque a gente falou aqui muito sobre Solomon e Edrone, mas, pô, a gente sabe que um dos problemas
que pode acontecer num e-commerce é a pessoa não ter um bom gateway de pagamento, que aí dá falha na aprovação e aí a pessoa se sente mal e ela não volta para comprar, e aí não vai ter uma automação de marketing que recupere carrinho, não vai ter dado bonito que você mostre para o cliente que vai justificar isso. A escolha da ferramenta hoje, dá para dizer que tanto para o e-commerce que está começando, tanto para o e-commerce que já está girando aí, a escolha das ferramentas, né? Porque a gente sabe que não é uma só, pode ser uma das principais viradas de chave em lojas, ou assim, dá para acreditar no potencial da loja e as coisas vão se conectando com o tempo? Boa. Cara, eu acho que assim, definitivamente, para qualquer business, né? Falando, cara, software, comércio, varejista, o e-commerce, se você não tem os parceiros certos do teu lado, é muito difícil você dar certo só pelo seu mérito próprio, assim, né, cara? Você pode ser o cara mais genial possível, com a melhor índole. Se você não tem as pessoas certas ou as ferramentas certas do seu lado, dificilmente você vai conseguir fazer algo prosperar. A gente tem muito essa tese, né? Então, a gente já viu, assim, casos de, escolher parceiros errados e, cara, prejudicar muito a operação, né? Então, você deu o exemplo ali de um gateway. Cara, às vezes, o gateway ali prejudica muito a operação do cara, ele às vezes não consegue recuperar o cliente, vai tendo problema. Ou, por exemplo, faz um lançamento, tem um volume absurdo de sessão, né? Tem casos aí que viralizaram, né? Então, cara, tem um volume absurdo de sessão e aí o parceiro não consegue segurar, dar conta dessa demanda. Cara, quem se prejudica no fim é o lojista, né? É a marca que ele construiu. Então, acho que assim, realmente você escolher muito bem as ferramentas, acho que o mais importante é entender as diferenças, né? Você estava comentando ali, o que vocês fazem de diferente, né? Então, a gente sempre gosta de, quando a gente vai fechar um contrato com um cliente ali, cara, a gente traz para a call, a gente nem gosta de, ficar vendendo, etc, e falando das vantagens. Você mostra o produto. A gente fala, cara, eu vou te explicar o que a gente faz e vou te mostrar literalmente na prática aqui o que os nossos clientes fazem para ter mais eficiência, para ter mais faturamento, para gerir melhor o time deles. Então, acho que fica a minha dica aí para quem está assistindo também, né? De, cara, para você escolher um bom parceiro, não acredite nas promessas, assim, né? Acredita no resultado. Acredita, cara, pede para ver. Tem um papo ali com o time de vendas ou com os fundadores. Eu gosto de atender muitos clientes aí, né? De fazer as vendas. Tem um papo sincero, assim, cara, qual que é a diferença mesmo? E por que vocês fazem desse jeito e não do outro? Eu acho que isso é mega relevante, né? E não tomar uma decisão ali por impulso, né? Entender de fato, cara, qual que é a vantagem, quais são os cases, o que a empresa tem de resultado, isso é mega importante. Eu até complemento isso aí, porque assim, ferramenta é o que eu costumo brincar e eu aprendi isso no curso técnico lá atrás. Não existe trabalho difícil, existe trabalho feito com a ferramenta errada. Então assim, eu acredito muito e foi até um quesito que a Edrone teve que entender, superar e estabelecer como marco, que durante um certo período a gente entendeu que a nossa ferramenta ela tinha um custo que fazia sentido perante o que a gente entregava como ferramenta, mas que o mercado brasileiro não estava preparado para absorver esse custo. E tá tudo bem também. Naquele primeiro momento, era uma ferramenta vinda de fora do Brasil, cotada em outro valor. O que a gente fez? Estabeleceu a estrutura brasileira, criou uma operação que hoje está indo muito bem. E exatamente confiando tanto no nosso produto, a gente entendeu que assim, eu não preciso mais vender. E é uma chamada clickbait aqui quase, mas eu não preciso vender. Qualquer um hoje pode abrir o site da Edrone, criar uma conta gratuita. Não é conta gratuita de coloque o cartão de crédito aqui e comece a pagar daqui a 30 dias. Cria uma conta gratuita e pode usar a ferramenta inteira. Não usa o módulo de carrinho abandonado, não usa o módulo de... Usa a ferramenta inteira. Tem a experiência completa. Tem a experiência completa. Tira você a sua dúvida. Isso é muito legal. E aí é a parte que eu gosto e aí eu queria também fazer esse contraponto. A gente oferece tudo isso e oferece o nosso time de suporte. Então, se a pessoa precisa tirar dúvida, precisa de consultoria, é só entrar em contato e também vai ter essa parte de apoio e suporte. Legal. Você considera que o apoio na tecnologia, principalmente nós que somos de empresas que estão mudando o jogo do e-commerce brasileiro,
o suporte faz parte do core do negócio? É importante estar disposto a ajudar? E eu levanto muito essa bandeira porque eu acho que quem não está disposto a ajudar nunca vai ser ajudado, né? Nunca vai ter essa retribuição do cliente, do público no geral. Muito. Então, qual é a função hoje do suporte a nível técnico da Solomon e do suporte humanizado também? Como que vocês olham para isso? Boa pergunta. Eu acho que, assim, tem uma coisa muito importante, né? Que, pô, a gente, como do lado da plataforma aqui, tem uma baita responsabilidade de entregar o melhor produto. Mas eu acho que o cliente também ele tem uma responsabilidade de, cara, querer usar, assim, também. Exige um comprometimento da outra troca. parte, né? De, pô, a pessoa contratou, ou quer contratar, quer testar. Cara, ela tem que estar motivada, ela tem que estar engajada, ela precisa querer saber mais, né? Eu acho que é um casamento ali, né? Você precisa ter... tem que ter uma sinergia, tem que ter interesse das duas partes para isso fluir, assim, né? E eu complemento isso com... E muita gente talvez não entenda exatamente essa nossa defesa ao comprometimento, porque está acostumado a ver muito discurso de fórmula pronta, de solução de 2 Exatamente. cliques. E, gente, de novo, não estou falando que não funciona. Talvez não funcione tão bem mais hoje em dia. Em algum momento já funcionou. Pô, tem gente que está no e-commerce há 15 anos. Quando era tudo mato, você subia uma campanha e você vendia. Agora, acreditar que essa mesma fórmula ainda se repete, acreditar demais em coisas que não são tão palpáveis. Então é importante ter essa noção também do que é real, do que é uma troca. Exato. Né? Não existe essas promessas assim, tipo, vai plugar aqui e seu faturamento vai aumentar. Cara, isso é mentira, né? A gente, assim, não tem esse pitch de venda. Cara, plug na Solomon e aumente. Cara, isso, assim, exige muito comprometimento ali de ambas as partes, e aí sim o resultado vem, obviamente, né? A gente consegue colaborar muito nisso. Sobre essa parte do suporte, né? A gente tem uma cultura também como empresa de estar muito próximo do cliente. Então, a gente está próximo aí já tem um tempo aí trilhando junto, né? Trabalhamos até no mesmo prédio. No mesmo prédio uma época. E, cara, a construção da plataforma, ela não vem da minha cabeça como fundador. Lógico que a gente tem uma visão, que a gente acha que faz sentido chegar lá, mas assim, no fim do dia, quem vai falar a dor é o cliente. E a nossa missão é conseguir entender a dor desse cara e transformar isso em produto, em solução. Acho que empresas de tecnologia que têm muito sucesso fizeram isso muito bem. Então, o suporte para a gente é uma cadeira-chave, assim, para estar muito próximo do cliente, entender aquela dor, de fato a dor, entender de fato se a gente está solucionando, entender onde é que está o gargalo, entender, pô, essa visualização não faz tanto sentido, seria melhor fazer de tal coisa. Então, a Solomon hoje é uma empresa de produto. E o produto, ele é construído pelos clientes. Então, se a gente não tem esse canal de comunicação muito aberto, a gente não evolui. Então, o suporte hoje pra gente, assim, é primordial. Todas as novas funcionalidades que a gente lança, né, novos módulos, vem da boca do cliente, cara. Então, acho que isso é muito bacana. A gente tem... estar disposto, como você disse, estar disposto a ouvir, né? Se vocês estão lá ouvindo o que o cliente tem como dor, como reclamação e aplicam isso, vocês são muito mais próximos de uma consultoria, não só apenas um produto. Vocês estão ali ouvindo, ajudando, auxiliando e fazendo a coisa acontecer. Os clientes, eles até se assustam, cara, porque não é muito comum, assim, a gente... Pô, o cara dá um feedback lá, a gente fala, você consegue entrar no call rapidinho? Aí, pô, eu entro no call com ele, fundador, tem um dev lá também. A galera tomando nota. Aí o cara fica tipo, opa, pessoal, tudo bem? Não, mas era só... Não, eu só dei um feedbackzinho aqui. Não, cara, mas eu quero entender, pô, por que você achou ruim essa experiência? O que travou? O que não ficou claro? Mas qual que é realmente a dor que você está tentando resolver? O que você realmente pensou quando você foi tentar fazer essa análise? E a gente vai aprofundando e, às vezes, cara, sai uma nova funcionalidade, um novo módulo. Então... tem um exemplo disso, por exemplo, traqueamento de influenciadores, né? Foi um módulo que, cara, surgiu dessas conversas. A gente viu um cliente lá que falou, cara, mas eu uso só cupom aqui hoje e tal, onde é que eu vejo os cupons? A gente não tinha uma visualização tão boa do uso dos cupons, né? Eu falei, cara, mas por que você quer ver o cupom? Eu poderia só olhar lá e falar, aqui no lugar X, ele quer cupom, então beleza, time, vamos fazer uma tabela aqui que mostra todos os cupons. Mas a gente foi lá, entrou no call com ele e falou, cara, por que você quer ver isso? Ele, é porque hoje eu trabalho com influenciadores e, pô, geralmente no final do mês eu olho os cupons que mais venderam e geralmente eu tomo decisão de qual influenciador eu vou continuar com base nisso.
Aí a gente, mas você usa só o cupom para fazer fazer essa análise? Porque ele pode participar de outra etapa da jornada, né? Às vezes ele nem usa o cupom. Às vezes ele participou ali para fazer a tiração de dúvida, Exato. mas ele não foi o que moveu. Foi parte do awareness ali, de alguma forma. Ele, cara, mas é o que eu tenho hoje. Aí Calma a gente... aí. Não, mas o que a gente consegue pensar? Pô, seria legal você ter um link para personalizar e gerar o influenciador divulgar esse link, a gente consegue capturar quem participou dessa jornada e não necessariamente usou o cupom. E aí a gente foi evoluindo nessas conversas e, cara, hoje é talvez, sei lá, o segundo módulo que a galera mais usa lá, que vem buscar a gente por causa disso, que é esse módulo de análise do impacto de influenciadores da jornada. Cara, isso é muito doido, porque entra exatamente, de novo, eu falo que a Edrani e a Solomon, elas têm muita coisa em comum, desde o prédio que a gente dividia ali. Sim. Mas um dos pontos que eu acho muito bacana é exatamente nessa força motriz de fazer com que o cliente engaje, que o cliente participe. E aí, como você disse, vocês coletam muito feedback para a aplicação. No nosso caso, é ainda mais importante, porque um cliente de sucesso, ele retroalimenta a nossa base inteira com dados e informações. Melhores horários, modo de escrever. Então, tudo isso está sendo trabalhado junto com dados e mais dados, mais dados. Então, hoje a Edrone tem exatamente como foco em fazer com que o cliente tenha sucesso, e a gente não vende, igual você, a gente não vende, tipo, o cliente que usa Edrone tem 35% de impacto. Normalmente tem, mas não é isso que a gente procura vender. É uma consequência. É uma consequência. Se a pessoa ouve o pitch da Edrone, interessa, liga as automações, e aí entra também exatamente essa parada. Não é plugar. Você plugou, ligou o carrinho abandonado e ligou mais 2 automações, resultado provavelmente vai aparecer. Pode ser 0,01%, vai aparecer, porque a gente sabe que é mercadológico, funciona. Agora, participar das calls com o sucesso do cliente, entrar nas webinars, participar dos masterclass, seguir o próprio live events, que é a estrutura que a Edrone tem para falar, olha, no seu segmento, normalmente tem essa e essa automação ligada. Você gostaria de ligar? Se sim, gostaria de ajuda da inteligência artificial para escrever ela? Então, se ele segue um caminho bacana e continua fazendo essas trocas com a gente, o resultado é sempre melhor, e é melhor pro universo em volta dele. É melhor para a Edrone, é melhor para os outros clientes da Edrone, é melhor para a Solomon, que está conectada num cliente da Edrone, que vai receber esses dados cada vez mais apurados. E aí eu acho que, assim, aí rumando um pouco para o final, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito importante. Como que você enxerga o ecossistema do e-commerce hoje? E quais são as mudanças ou dicas que você daria para o pessoal que está entrando nesse momento agora? Porque, igual você falou, e eu acho isso muito bacana, eu trabalho com marketing há alguns tempos, e aí tem uns amigos meus que acham a vida do marketing, a vida do e-commerce muito glamurosa, e aí sempre tem um que vira pra mim e fala, cara, tô cansado de trabalhar lá na empresa que eu trabalho, acho que eu vou fechar tudo, vou montar uma loja digital. Aí eu ouço assim, eu falo, por quê? Não, porque dá menos trabalho, né? Tá equivocado, né? Então, pra esse tipo de pessoa que às vezes tá achando que... Óbvio, a gente não tá aqui pra amedrontar ninguém e falar que é impossível. Dá pra começar. Mas pra pessoa que tá entrando agora nesse universo, o que ela tem que estar de olho? Pra que lado que ela tem que olhar? O que ela não pode deixar passar? Que dicas que você traz aí com os anos de experiência que você já tem para essas pessoas se sentirem mais confortáveis? E, óbvio, olhar para não só tudo essa nossa conversa, mas olhar para dados, olhar para a estrutura que ele tá entrando e falar assim, não, beleza, eu me sinto mais seguro agora para dar esse passo. Legal. Cara, acho que assim, primeiro ponto é quebrar esse mito de que e-commerce é uma lojinha virtual, que é só investir, você já vai sair faturando, né? Acho que a galera tem muito isso de, que nem você falou, vou sair do meu emprego, vou abrir um e-commerce. Assim... Boa sorte. Pode abrir, lógico, né? Mas tem que ter a consciência de que é um business tão difícil quanto qualquer outro, né? Acho que é muito mais fácil... Hoje, sei lá, você entrar numa nuvem shop e criar uma loja ali em 10 minutos, é muito mais fácil que você levantar um muro de um restaurante. É óbvio, acho que a barreira de entrada ela é realmente baixa. Mas isso não garante que a barreira do sucesso ela é baixa, né? Tipo, ela é bem diferente. Então, o ecossistema, assim, hoje ele é cheio de plataformas. Acho que tem muita coisa, muita opção.
o que eu aconselharia o pessoal é tentar encontrar alguns mentores mesmo, ou alguma comunidade que, cara, você consiga pedir as dicas. A gente tem um lema lá, nosso time é cristão, a gente gosta de, cara, na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, não acho que, pô, a primeira coisa que eu vi aqui eu já vou sair fazendo assim, cara, vai com calma. Conversa com uma galera que já é mais experiente, que já tá há um tempo no mercado, que tem resultado, né? Não vai ouvir um guru ali que tá vendendo Não, e assim, sonho. nada contra o guru que... Eu não vou dar nomes aqui, mas, pô, eu conheço o guru que o pitch dele é falar, já vendi mais de 10 milhões. Tudo bem, é um bom número vender 10 milhões. Mas você vai ver, a operação desse cara parou em 2017. Desde então, ele é um guru. Mudou muita coisa. Pô, a operação dele de 2017 deve ter faturado essa grana, não duvido. Mas ele continuou se atualizando? Dica, ele não se atualizou, porque eu fui olhar o conteúdo. Mas é exatamente isso. Não tô falando que não existe bons tutores, bons guias, mas o guru do caminho fácil, ele provavelmente não é a melhor pessoa para você ouvir. Total. Então, acho que é assim, é você entrar com essa mentalidade correta de que não é fácil, é você encontrar mentores ou comunidades que vão te ajudar a tomar essas decisões mais corretas, né? Então, pô, qual plataforma eu uso, qual plataforma eu começo, uso CRM, né? Acho que assim, hoje é óbvio, você tem que começar com CRM, você tem que começar com uma plataforma, você tem que ter um analytics bem segmentado, você tem que ter uma plataforma de dados para você olhar e confiar e fazer análise. Acho que todo mundo vai falar isso, né? Mas ter essa mentalidade que, cara, você não precisa ir sozinho, né? Tem pessoas que já estão há tempo no mercado. Busque por esses mentores. A gente, como empresa, busca por pessoas que já chegaram lá e conseguem mentorar a gente. E acho que, assim, tem um ponto-chave também, falando de empreendedor para quem quer começar a empreender também, é não ter medo. Assim, se você está começando essa jornada, você sabe que você vai ter que arriscar, né? Tem um capital de giro que o e-commerce precisa ali para começar e etc. Tem o tempo de maturação também. Tem o tempo de maturação, mas acho que é principalmente nessa jornada empreendedora, você tem que ter a mentalidade que as coisas não vêm de graça, não vem com... Pô, você ficar parado aqui achando que a venda vai vir. Vou fazer né? fotossíntese e eu vou fazer uma venda. Então, na nossa empresa, o que a gente usa de framework assim, que a gente gosta muito cara, a gente ouve o usuário, escreve o código e itera o produto. Então, a gente esse loop todo dia, toda hora, todo minuto, toda semana. Tudo que a gente vai fazer, a gente está com essa mentalidade. Por e-commerce, acho que isso se traduz, né? Eu vejo muito cliente lá, mas eu subi a campanha não está dando retorno. Mas você está falando a língua do seu cliente? Você tá Cara, você tem que iterar, você tem que entender o seu cliente, você tem que testar outro criativo. A galera sobe um criativo lá e deixa rodando um mês. Cara, tem que trabalhar, tipo, não é porque é digital que não tem que suar a camisa, sabe? Pô, fez uma campanha de e-mail marketing, não deu certo. Então o e-mail marketing não funciona. Calma aí, você testou uma vez, você acabou de começar, você está faturando 10 mil no mês. Calma. Então, entender que é uma rotina e que é uma ciência analítica no fim do dia. Sim. É uma conta. Beleza, tem que trazer tanta sessão a uma taxa de conversão determinada, com um determinado ticket médio, isso vai te gerar receita. Esse novo cliente que entrou, você tem que trabalhar o cashback e aumentar o LTV, com isso o teu faturamento vai crescer. A matemática é tão bonita. É simples, mas não é fácil de executar. Exato. Então, é necessário entender, é necessário ter os mentores, mas é necessário executar. Então, eu já trabalhei com growth, né, em outras startups e, cara, é esteira de teste, esteira de experimento, é testar, porque uma coisa que deu certo durante um mês, talvez amanhã sature e você vai ter que tirar da cartola uma nova coisa. E às vezes também a coisa que você menos acreditava, porque eu até já trouxe isso aqui antes, e até uma dica para quem está começando no e-commerce: não tenha o produto favorito, não tenha o copy favorito, não tenha a imagem favorita. Na internet, infelizmente, até você se tornar um big player, você é só mais um. E no meio, como você disse, no meio da multidão, muita gente não vai te pegar, não vai ser impactado. Então, pô, é que eu vendo muito bem esse copo aqui, esse copo é meu produto vencedor. Cara, às vezes saturou esse copo. Às vezes você precisa fazer com que o seu site ganhe uma nova vida para você continuar vendendo o copo. Não que o copo seja um produto ruim, mas as pessoas já cansaram tanto de ver o copo, né? E aí eu dou esse exemplo, mas assim, isso vale para qualquer parte da operação, né? E aí eu coloco a iDrone em voga.
A Edrone é um ótimo CRM e ela é muito complementar na jornada. Você pode ir lá e não sou eu que estou falando, você vai lá e testa. Não funcionou por quê? Porque não sei, não é o que exatamente funcionaria para o seu público. Tudo bem, vai ter outra plataforma que vai te atender de outra maneira. A grande sacada é saber que é um mercado que ainda está em mudança. Ele ainda está, se a gente for analisar bem, a gente não chegou nem a 50% do mercado brasileiro, então não dá nem para dizer que ele se estabilizou. E mais do que isso hoje ainda não é tarde, mas amanhã já é um dia mais tarde que hoje. Então, se você não começou ainda, aproveita esse papo, aproveita todas essas ideias, sai com a cabeça fresca pensando assim, pô, agora eu posso olhar para dados de forma mais tranquila, eu posso me sentir mais seguro na hora de eu montar uma campanha, na hora de eu coletar esses dados, mas principalmente entenda que se você já começou, você já está no caminho de ir mais longe. É só usar tudo isso que a gente falou hoje exatamente para deixar essa experiência mais palatável. Fácil, não vou dizer que vai ser, mas mais palatável. Sim. No mais, queria já agradecer o seu tempo, esse bate-papo e essa parceria e deixar para você o nosso kit de e-runner, porque todo mundo que vem Aí sim. recebe o kit. Para você, não vai ser muita novidade, que você já conhece, mas tem aqui a famosa cerveja do e-commerce brasileiro, que o pessoal adora. E, cara, queria aproveitar esse momento também para você deixar teu recado, aonde o pessoal pode te encontrar, onde pode encontrar a Solomon e, obviamente, um chamado aí para todo mundo ir lá, conhecer a ferramenta e começar a aplicar tudo isso no dia a dia do e-commerce deles. Show de bola. Então é com você. Vamos lá, pessoal. Se vocês se quiserem saber mais aí sobre a Solomon, lá a gente tem nosso site www.solomon, Solomon com N no final.com.br. A gente tenta colocar tudo que a gente faz lá dentro do site, o produto evolui rápido, às vezes não está tudo lá dentro, então a gente convida vocês também a fazer uma demo, a gente puxa para um call, mostra a plataforma, tira qualquer dúvida. Como eu falei lá, né, mostra as diferenças do que a gente faz em relação às outras plataformas. Então fiquem à vontade. Se vocês quiserem seguir a gente também no Instagram, é @SolomonTech, tudo junto. E tem nosso perfil no LinkedIn, se quiser seguir lá também, a gente está movimentando cada vez mais, tentando aparecer aí mais pro mercado. Não, cara, e assim, não só como parceiro da Solomon, mas como uma pessoa que acompanha o trabalho de vocês há bastante tempo já, eu vi vocês tornando a ideia algo plausível e fazendo ela funcionar cada vez mais. Então, como e-runner, mas como profissional, eu digo para todo mundo de casa também que é algo que você tem que colocar, talvez não hoje no seu e-commerce, mas coloque no seu radar. Principalmente entender o que a Solomon faz e como ela faz, vai abrir muito espaço para você estar mais seguro na sua operação. E quando eu digo seguro, não é única e exclusivamente para, agora eu me sinto mais tranquilo de onde investir meu dinheiro, mas não, é saber qual é o momento certo de fazer um investimento, de retirar esse investimento, de mudar a estratégia. Então fica aí também o convite da Edrone para o pessoal ir conhecer a Solomon. E no mais, já fica também aquela boa e velha chamada para você enviar esse papo para aquele amigo que está precisando de uma dica ou outra do e-commerce. Convido vocês a deixarem o like, compartilharem esse conteúdo nas redes de vocês. E claro, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Foi? Show de bola.